Mas, já apertei? Calma aí. Depois você bate uma foto aí aparecendo Opa. a câmera aqui, eu falando também. Beleza. Vai. Quer que já bate agora já? Não, pode ser quando estiver falando, mas também... Ah, beleza. Mas no meio só, não precisa... Se você quiser colocar o celular no bolso, pra você não ficar segurando. Tá, porque ele já vai gravar, né? É, só apertar, só que ele grava. Eu já apertei, calma aí. Não parou não. Tá certo. Tá saindo som mesmo? Tá. Bom, primeiro, seu nome completo, por favor? Renato Piunti Piovesan. Pra você, qual que é a importância do Rio Branco pro futebol brasileiro e pra cidade de Americana? Bom, vou começar de trás para frente. Eu acho que a Americana deve muito ao Rio Branco. O clube tem uma história que se confunde com a da cidade de Americana. E talvez o Rio Branco seja um dos grandes patrimônios da cidade, se não o maior. Né? Claro que a Americana é conhecida pelo seu polo têxtil, né? Que está enfraquecido por causa da economia, mas o Rio Branco é o clube que leva o nome de Americana para o resto do país, mesmo nessa má fase. Talvez se você vai lá para o Nordeste, conversa com alguém, pergunta se conhece Americana, a pessoa vai lembrar, é o Rio Branco de Americana, do Flávio Conceição, do Macedo, do Sandro Hiroshi, enfim, de tantos jogadores. Então o Rio Branco, ele é um grande patrimônio de Americana e talvez a principal agremiação que leva o nome de Americana para o resto do Brasil. Sem o Rio Branco, talvez a Americana não seria tão conhecida. O Rio Branco conquistou em 2012 seu primeiro título após a reativação do clube. Você se lembra dessa conquista? Lembro. Da festa da torcida? Foi meu primeiro ano trabalhando aqui na imprensa de Americana, né? Então para mim era tudo novo, porque eu sou de Campinas, então estava conhecendo a cidade. E logo no meu primeiro ano aqui eu vi o Rio Branco jogando uma terceira divisão, que eu até acreditava que o pessoal não ia dar tanta bola. E de repente ele foi para a final e foi uma festa. Acho que nunca vi o Décio Vita tão lotado assim, né? Numa partida do Rio Branco. Então o clube mobilizou bastante a cidade naquele ano. O próprio Sandro Hiroshi, que é um ídolo, né? Um atleta revelado pela casa, foi um jogador daquele time. E era um time que encaixou muito bem, deu uma liga muito bacana. E por mais que talvez, né, para uma grandeza do Rio Branco não seja um grande título, mas por outro lado foi o único título realmente que o Rio Branco conquistou em mais de 100 anos de história, né? Primeira vez que o clube de fato ergueu um troféu, então foi muito bacana e a festa foi muito bonita. O clube lançou grandes nomes para o cenário brasileiro e até internacional. Acompanhando o dia a dia do clube, como você vê a empolgação dos jovens das categorias de base do clube? Olha, eu acho que o Rio Branco peca um pouco nesse sentido. Ele não valoriza tanto de jogador que ele revelou. Talvez se você pegar a quantidade de revelações que o Rio Branco tem, muitos clubes até grandes do país não têm tantos jogadores de tanta qualidade que foram revelados aqui nesse clube. O Rio Branco, por exemplo, teve em 2006, uma Copa do Mundo, 3 jogadores revelados pelo clube todo por 3 seleções diferentes. Isso é algo inédito, nenhum clube do mundo conseguiu uma coisa dessa, que é revelar 3 jogadores jogando por 3 países diferentes numa Copa do Mundo. Mas o Rio Branco parece que não valoriza isso. O jovem, por exemplo, que está numa categoria de base aqui hoje, ele não viu o Flávio Conceição jogar, não viu o Macedo, não viu tantos craques que pintaram por aqui, justamente por conta da idade. Mas o Rio Branco talvez se colocasse aí no vestiário as fotos desses atletas para ver quem foram esses grandes ídolos do Rio Branco, que passaram pela seleção, que passaram por Real Madrid, por grandes clubes, eu acho que até daria uma motivação a mais. Eu sinto que a garotada de hoje em dia aqui do Rio Branco não tem dimensão do que é jogar num Décio Vita, não tem dimensão do que é vestir essa camisa do Rio Branco, que apesar de todos os problemas, de estar agora numa 4ª divisão, é um clube que tem muita história e merecia mais respeito. Com certeza. Recentemente o Rio Branco foi rebaixado para a 4ª divisão, como você falou agora. Foram jogos dramáticos e sofridos. Como você da imprensa analisa esse momento do clube que vem passando por um descaso? Sem dúvida o pior momento da história do Rio Branco e acredito que o Rio Branco está numa estrada com 2 caminhos a seguir. Um deles é trágico, é seguir os passos do União São João de Araras, aqui pertinho de Americana, que é um clube que fez sua história também em Série A1 por muito tempo e de repente quando foi parar na 4ª não conseguiu sustentar e fechou as portas. Mas tem também um exemplo aqui do lado de Limeira, da Internacional, que é um clube que até foi campeão paulista em 86, foi parar na 4ª divisão, mas conseguiu se reerguer. Agora, a gente tem que pegar os bons exemplos. O que a Inter de Limeira fez que o Rio Branco deve fazer? A cidade tem que se unir. A Inter de Limeira conseguiu unir empresários da cidade, conseguiu fazer com que muitas pessoas abraçassem o clube.
A gente sabe que o Rio Branco hoje, do lado financeiro, ele não tem mais nada que ninguém, nem da própria quarta divisão. O Rio Branco hoje só tem história, só tem camisa. Mas só isso não ganha jogo, a gente está vendo que não ganha porque o clube vem de seguidos rebaixamentos. Então é momento do clube realmente unir a cidade, por mais difícil que seja, num momento delicado desse, tentar fortalecer essa marca dele, que queira ou não, o Rio Branco tem um nome muito forte. E só assim, com o apoio da cidade, com o apoio dos empresários, uma união geral realmente, que o Branco vai poder sair dessa. Caso contrário, infelizmente, a gente vai acabar vendo o Rio Branco aí por um bom tempo nessa quarta, terceira divisão, ou, no pior dos casos, seguir o caminho do União de Araras. Sim. Como que você analisa o apoio da torcida do Rio Branco, vendo o time nessa situação toda? Porque eles sempre estão acompanhando, mesmo estando sem jogos oficiais, essas coisas. Como que você analisa esse amor da torcida? Eu acho que um amor tá guardado, sabe aquele amor que você não extravasa? Esse amor do americanense pelo Rio Branco. A gente sabe que a cidade gosta do Rio Branco, mas a cidade está sendo muito maltratada pelo Rio Branco também. O Rio Branco, as partidas dele, ele não oferece nada de conforto para o torcedor às vezes, ele não... a gente sabe que a qualidade do espetáculo já não é das melhores. O torcedor que cresceu vendo o Rio Branco sempre enfrentando o Corinthians, fazendo partidas de Série A1, com tantos craques que a gente até comentou aí que ele revelou, de repente você pedir para que esse torcedor venha ver agora uma quarta divisão somente por carinho, por apoio, não é tão simples. Eu acho que o Rio Branco precisa tratar um pouco melhor o seu torcedor, porque a cidade americana gosta do Rio Branco, e quando o Rio Branco esboça uma coisa um pouquinho melhor, a cidade abraça. Eu lembro que esse ano na Série A3, o Rio Branco teve um dos maiores públicos do campeonato. Foi no derby contra o União Barbarense, mais de 3.000 pessoas vieram aqui para o Décio Vita. E o Rio Branco, com uma série de problemas, né? Já tinha tido estádio interditado, já tinha perdido partida por WO, torcedor vendo o clube numa Série A3 que quem cresceu aí, quem tem lá seus 30, 40, 50 anos, viu muito mais o Rio Branco em Série A1 do que nessas divisões. E mesmo assim, quando o Rio Branco faz um pouquinho de coisa, o torcedor vem e abraça a equipe e comparece um bom número ao estádio. Mas o Rio Branco precisa tratar melhor também o seu torcedor, porque ele quer um melhor tratamento, né? Nesses tempos todos que você ficou acompanhando o Rio Branco, tem alguma história marcante para você, como imprensa, ou até mesmo como espectador do jogo? Tem algum fato marcante para você? Olha, eu não vivi aquela época folclórica do futebol, né? O Rio Branco tem até alguns personagens aí que... Peixe Gato, que é o mordomo do clube, o próprio Chororó também, que é um funcionário muito